Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, para começar a nossa aula, eu vou ler o texto que foi lido na aula remota, tá? A aula que foi feita pelo Skype com alguns alunos. O texto é um conto de suspense que se chama Caio. Quem escreveu esse texto foi a Ângela Lago. E a gente encontra esse texto no livro Sete Histórias para Sacudir o Esqueleto, que é da Companhia das Letrinhas, tá? Então eu vou ler. Presta atenção. Para a gente entender um texto, um conto de mistério, eu preciso ler com entonação. Aonde tem os elementos, a voz, é muito importante. A entonação da voz é muito importante para que a gente consiga entender o texto. Então vamos lá. Caio. Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprá-la. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão da compra para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio, Caio. A voz repetia. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estranhou muito e foi um custo que gaguejou. Aqui. E na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. O homem gelou, mas não adiantava correr. A assombração sabia até o seu nome. Melhor era continuar deitado e cobrir-se todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio, Caio. E se a assombração não soubesse o nome dele, coisa nenhuma, e estivesse só perguntando se podia cair, por via das dúvidas, Caio murmurou: sim. Caiu outro osso e Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim queria dizer sim, pode cair? Ou sim, eu sou Caio? Resolveu desvendar a questão e de uma vez por todas. Eu! Caiu mais um osso. De novo, a voz cavernosa. Caio! Caio! E o Caio, para testar, cai! E caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava era gozando dele. Caio, por coincidência, a assombração desafinou bem nessa hora. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando de nervoso. Cai, cai, mas cai logo que eu não aguento mais essa história. E para a surpresa de quem foi que despencou do teto, foi o caseiro, que não queria dono na fazenda, onde ele gostava era de vadiar. E essa foi a nossa história, o nosso conto de suspense. Notem que esse conto, ele tem vários trechos onde é fundamental a nossa entonação. Se eu leio a parte lá onde o caseiro fala Caio, 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 ninguém vai entender. Ele está querendo assustar. Caio, Caio. Então, isso é fundamental. Conto de mistério é um conto que ele tem alguns elementos para dar aquele suspense, para fazer aquele mistério, né? Mas ele é uma narrativa também. Toda narrativa, ela tem alguns elementos que são o lugar.
que é o espaço onde está acontecendo a história, aonde está acontecendo a narrativa. Um tempo, quando que aconteceu? De dia, de noite, há anos atrás, há 2 dias, na semana passada? Esse é o tempo, em que tempo aconteceu. Nós temos também os personagens que compõem uma narrativa. No caso da narrativa de ontem nós trabalhamos o texto do Caio. É um texto da Ângela Lago. Ela gosta de escrever contos, né, narrativos. Então, o texto do Caio, ele tem assim elementos peculiares do conto de mistério, que depois eu vou falar. Os personagens que participaram daquela narrativa, quem participou daquele conto narrativo foi só o Caio e o zelador lá da fazenda que estava sendo vendida. Então, temos 2 personagens só naquele conto. Pode existir contos com vários personagens, tá? O narrador. Quem é o narrador? O narrador é sempre quem conta a história. Sim, quem está narrando a história, quem está escrevendo a história é o narrador. Muitas vezes o narrador é o autor, outras vezes não, tá? Mas na maioria das vezes o narrador de um conto é o autor. E a ação, o enredo, o que é que está acontecendo naquele conto? O que se passa? Dentro disso tudo que eu falei, a gente tem a situação inicial, que é a introdução da história, do conto. No caso do texto do Caio, um comprador que se interessa pela fazenda. Nós temos uma complicação, que é um problema que acontece, alguma coisa que aconteceu. Qual foi a complicação do conto do Caio? O comprador vai dormir na fazenda e ouve uma voz cavernosa. Então, a voz cavernosa é peculiar dos contos de mistério, porque é aquela voz que dá medo. Caio, né? E o clímax é o auge da complicação. Então, ali, ó, é quando as coisas estão para acontecer. Aquela parte é o clímax. E depois a gente tem o desfecho. O desfecho é quando se resolve o problema. No caso, o caseiro cai do teto e a mentira é descoberta. Ele tinha um motivo para aquela mentira, né? E ele queria espantar todo mundo que fosse lá, que aparecesse por lá para comprar aquela fazenda. Então, esse é o desfecho. Todo texto narrativo tem situação inicial, complicação, clímax e desfecho, tá? Dentro dos elementos da narrativa, dentro disso tudo tem os elementos da narrativa, que são o lugar aonde é que está acontecendo, o tempo, em que tempo que aconteceu, de dia, de noite, ontem, né? Os personagens que participam da história, o narrador e a ação, o que acontece, tá? Então, tenham sempre em mente, quando for proposto para vocês para fazer um texto narrativo, vocês precisam saber desses elementos que compõem um texto narrativo, ok?